Olá pessoal, tudo certo? Eu sou a Fernanda, trabalho com desenvolvimento de pessoas. Minha formação é em RH, especialização também nessa área. Curso psicologia e sou formada em Game Thinker, que significa pensadora de jogos. Eu acabei de bater um papo super bacana com a Maíra, que é consultora de marketing, e aí estou aqui para fazer um resumo dessa nossa conversa. Vamos lá? O tema do nosso bate-papo foi gamification, o que é e como ele pode ser usado como uma estratégia para engajamento de pessoas. Então, antes de tudo, eu conceituei o que é um jogo. Né? A gente conhece jogo, existem vários tipos de jogos, jogos de tabuleiro, jogos online, jogos de cartas, jogos esportivos. E aí, o que todos eles têm em comum que definem um jogo? Eles têm, então, componentes em comum, que um jogo é uma atividade que ele tem meta, um objetivo para ser alcançado, ele tem regras, o que eu posso, o que eu não posso fazer nesse jogo, ele tem um sistema de feedback, que é aquilo que permite o jogador saber o quão bem ou mal ele está nesse jogo, e ele é uma atividade voluntária, ou seja, eu jogo porque eu quero. E aí, se a gente for pensar, o porquê que um jogo ele é tão envolvente? A gente até ouve falar de pessoas que passaram horas e horas jogando e nem viram o tempo passar. O jogo, ele ativa os nossos sistemas neurológico e fisiológico, né? Memória, concentração, atenção, reação emocional. Então, ele provoca tudo isso e faz a gente querer experimentar mais e mais. Outra característica do jogo é que ele traz, às vezes, situações que fogem da nossa realidade. Tá, mas como assim? Num jogo, por exemplo, a gente experimenta o flow, que é o quê? A gente ter aí equilibrado o nosso nível de competência com o nível de desafio que nós estamos enfrentando. Então, ele sempre vai estar tentando equilibrar isso através de níveis, por exemplo. E na nossa realidade, às vezes nós não encontramos esse flow nas atividades que a gente desempenha. Trazendo um pouco aí da realidade de trabalho, que é o que eu vivo mais na minha realidade de atendimento de empresas e atendimento de pessoas. Muitas vezes nós estamos em trabalhos em que nós estamos sendo subaproveitados, ou seja, não estou aproveitando o meu nível de competência. Ou, por outro lado, às vezes nós estamos num trabalho que exige muito mais do que aquilo que nós podemos entregar efetivamente. Então, ambos causam frustração, desmotivação ou vontade de desistir. Já o jogo acaba suprindo isso. Outra situação, também relacionada ao ambiente de trabalho. Na empresa que eu trabalho eu recebo feedback uma vez por ano. Já no jogo eu recebo feedbacks constantes de como eu estou indo, uma mensagem de incentivo. Então, por isso que às vezes a gente ouve as pessoas falando: ele está jogando para fugir da realidade. Quando a gente ouve isso, está relacionado a isso também. E o que o gamification ele vai fazer então? Ele vai olhar para esse jogo, vai se inspirar nesse jogo, olhar quais são os elementos que compõem esse jogo, os mecanismos, os pensamentos baseados nos jogos, para conseguir motivar a ação, gerar engajamento e resolver problemas. Então, não necessariamente eu vou criar um jogo completo. Eu posso utilizar partes de um jogo para conseguir alcançar o meu objetivo. E para eu utilizar o gamification ou qualquer outro tipo de estratégia, eu preciso ter muito claro qual que é o meu objetivo e também conhecer qual que é o meu público. E aí, quando eu conheço o meu público, eu consigo saber aí quais que são os seus anseios, as suas limitações, as suas necessidades. E aí eu comparo o meu público com os perfis de jogadores, os perfis psicológicos de jogadores, que são
4 campos que são definidos. Então, existe o perfil dos conquistadores, exploradores, predadores e socializadores. Os conquistadores, como o próprio nome já diz, é um perfil que ele quer acumular conquistas, ele gosta aí de acumular missões. Já o explorador, ele gosta de novidade, ele é um perfil curioso, ele quer saber aí o que está acontecendo. Já o socializador, ele vai estar mais envolvido em missões cooperativas, ele gosta desse contato com as pessoas. E o predador é um perfil mais competitivo que gosta de desafios. Aí o que a gente pode pensar é que cada um de nós possui traços desses 4 campos de perfis, mas tem um deles que acaba se destacando mais. E isso está totalmente ligado com o perfil comportamental também. Então, a forma como eu me comporto no jogo, muito provavelmente eu vou levar isso para a minha realidade. Então, eu conhecendo o meu público, sabendo que o meu objetivo é viável de eu inserir alguma gamificação, aí sim eu vou para a prática. Então, eu vou olhar, vou me inspirar nos jogos, olhar os elementos e ver o que eu consigo inserir aí em alguma etapa da jornada desse meu cliente. Elementos de comunicação, como por exemplo, história, estratégia, cooperação, competição. E aí sim eu consigo ir estruturando esta estratégia. Então, claro, aqui a gente colocou de uma forma bem resumida, com uma linguagem bem simples, mas se realmente eu tenho interesse em usar a gamificação nas minhas estratégias, eu preciso me aprofundar um pouco mais nesse mundo para que eu consiga fazer realmente algo assertivo. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo e essa troca. Fico à disposição no que a gente puder conversar e se aprofundar mais no assunto. E nos vemos na próxima. Até mais!